dia pessoal, começando mais uma aula de Geografia. Vamos estudar hoje a página 272, cidades espontâneas e planejadas, tá bom? Vou explicar para vocês como é que funciona essa questão de cidades espontâneas e cidades planejadas, tá bom? Na página 272, atividade prática da 273 até a página 275, tá bom? Gente, então assim, cidades espontâneas e cidades planejadas. Eu vou explicar melhor lá na prática para vocês, mas eu vou falar um pouco aqui. Cidades espontâneas são essas cidades que crescem naturalmente, tá? Uma cidade que não tem um planejamento antes de ser executado, ou seja, ela vai crescendo naturalmente devido a alguma atividade econômica que tem na região e muitas pessoas vão morar nessa região e aí acaba construindo casas, acaba construindo comércios e aí vai surgindo as cidades sem nenhum planejamento, sem nenhum um plano antes. São cidades que crescem naturalmente devido à demanda de pessoas que vai se acumulando nesse local. As cidades planejadas são cidades que têm um planejamento antes, ela é desenhada antes de ser desenvolvida. Aqui no Brasil nós temos a cidade de Brasília, que eu acho que é o maior exemplo, né, que é uma cidade totalmente planejada para ser a capital do Brasil, enfim. E aí vem toda uma planta antes para fazer essa cidade e elas são planejadas certinho. Então as ruas, se você pegar uma foto de uma cidade planejada, as ruas são mais organizadas, porque já sabem onde exatamente vão colocar as casas, os prédios, enfim, para que as ruas fiquem certinhas, tá? E essa é a principal diferença de uma cidade planejada para uma cidade espontânea. Espontânea, naturalmente, vai crescendo ao longo do tempo sem nenhum planejamento antes, certo? E cidades planejadas, como o nome já diz, vem um plano antes, vem um histórico antes, vem uma planta antes e aí é desenvolvida naquele modelo, tá bom, gente? Mas na prática eu vou mostrar umas fotos para vocês de algumas cidades planejadas que tem no livro e aí eu explico como responder as atividades, tá bom? Vamos para a atividade prática. Aqui está, gente, ó, página 272, tá? Do módulo 2, cidades espontâneas ou planejadas. O que isso significa, gente? A gente vai falar de cidades que cresceram naturalmente, ou seja, espontaneamente, tá? Cidades que cresceram espontaneamente e cidades planejadas, que é uma cidade que tem um plano de crescimento, uma cidade que é desenvolvida planejadamente, tá? Por muitos engenheiros, enfim, para ficar organizada as ruas, tudo bonitinho, tá? E espontâneas são aquelas cidades que crescem porque tem alguma atividade econômica muito forte na região e aí passa muita gente a morar nessa região e começam a construir sem um ordenamento, digamos assim, começam a construir de forma espontânea e vão se formando cidades, tá? A gente vai vendo isso ao longo do conteúdo. Vamos ver aqui, como o texto é pequeno, eu vou ler rapidinho aqui, tá? Ó, a maioria das cidades brasileiras se formou de maneira espontânea, ou seja, sem planejamento. Essas cidades começaram com a construção de algumas casas, lojas e ruas e foram crescendo ao longo do tempo de maneira desordenada, certo? Ouro Preto, em Minas Gerais, por exemplo, foi uma cidade que cresceu de forma espontânea por causa da atividade mineradora na região iniciada no século XVIII. Ou seja, como eu falei, ó, como a região aqui de Ouro Preto tinha a questão da mineradora, certo? Do minério, e como nessa época era a principal atividade econômica, então muita gente começou a se mudar para lá. E no que você se muda, você precisa de algum lugar para morar. E essas pessoas começaram a construir, tá? E aí, com muita gente no local, muitas pessoas começam a criar lojas para vender para essas pessoas, criar comércio, e aí vai crescendo e vai virando uma cidade, só que de forma desordenada, sem planejamento, tá? E aí a gente vai ver algumas consequências disso, das cidades desordenadas, ou seja, cidades que cresceram espontaneamente. Aqui nós temos uma espécie de um mapa, certo? De Goiânia, tá bom? Que ó, aparentemente foi construído planejadamente, ó, tudo aqui organizado, tá? Não dá pra gente identificar muita coisa nessa imagem, não dá pra ler os nomes, mas tudo bem, ó. Planta geral de urbanização de Goiânia de 1947, ó. Ou seja, que a planta era de como eles queriam desenvolver a cidade, como é que ela ficasse, tá? E aí vamos entender o que se pede aqui pra gente fazer. Ó, temos a imagem aqui
Vista aérea da cidade de Goiânia, em Goiás, ó. Tá parecido, não tá com a planta, ó. Veja aqui que tem um círculo, ó, certo? Então isso é uma cidade planejada, gente, ó. Eles fizeram uma planta antes, fizeram um desenho antes de como eles queriam que a cidade ficasse, ó, certo? Aqui, ó, bem organizado. E aqui é a foto da cidade atual, ok? Então tem uma certa semelhança aí com a planta, tá? Ou seja, isso é uma cidade planejada, sabe? Eles planejam onde vai ficar as ruas, onde vai ficar tudo organizado, tá bom? As cidades planejadas são aquelas formadas com base em um projeto. Foram planejadas. No Brasil, as cidades de Palmas, no Tocantins, Brasília, no Distrito Federal, e Goiânia, em Goiás, certo? Observe o projeto da cidade de Goiânia e acima e compare com a foto. Ok, gente? Isso é uma cidade planejada. Brasília é uma cidade planejada, né? Brasília foi construída para ser a capital do Brasil, então foi planejada, toda planejada com seus detalhes, tá bom? Ó. Então fica muito mais bonito a cidade, fica muito mais organizado, né? Mas a maioria das cidades do Brasil realmente cresceram de forma espontânea, tá bom, gente? Vamos aqui entender, então, o que é pra gente responder, certo? Vamos responder da página 273, que temos três questões, tá? E na página 275 temos mais 3 questões. Vamos aqui entender. E eu vou explicar como que a gente responde isso, tá bom? Ó, questão 13 diz o seguinte: qual a diferença entre cidades planejadas e espontâneas? Então assim, gente, foi o que eu acabei de falar, tá? Mas se vocês quiserem dar uma olhada no texto ainda, vocês vão entender melhor. Qual a diferença entre cidades planejadas e espontâneas? Cidade planejada, eu já falei, é uma cidade que tem todo um planejamento, uma organização, certo? Criado uma planta antes e as pessoas vão saber exatamente como ela vai se desenvolver, tá? As cidades espontâneas são cidades que crescem naturalmente, tá? Cidade que cresce naturalmente de forma desordenada. Uma cidade que vai crescendo por algum motivo, por ter uma forte economia no local, muitas pessoas mudam para lá e aí começam a construir casas, enfim. E aí a cidade cresce de forma natural, tá? Então essa é a principal diferença entre as cidades. Uma é planejada, certo? Por um projeto, tem todo um projeto antes, eles sabem exatamente onde é que vão colocar as ruas, exatamente onde é que vão colocar as praças, enfim, tudo planejado, tá? E as espontâneas crescem de forma desordenadas, certo? As pessoas vão construindo de qualquer jeito, onde compram o seu terreno, onde tem um terreno, e aí não tem planejamento de rua, nem nada. Essa é a principal diferença, tá bom? A 14 é o seguinte, ó, observe a fotografia abaixo da cidade de Ouro Preto. Temos aqui a fotografia de Ouro Preto, tá? Vista a cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, tá? Ouro Preto no estado de Minas Gerais. Descreva a disposição das construções na cidade. Ou seja, gente, vocês vão querer descrever aí como é que está construída essa aqui, ó. Essas construções aqui, ok? Como é que está a disposição dessas cidades. O que é que vocês precisam falar, tá? Ao contrário daquela imagem lá de Ouro Preto que a gente, aliás, lá de Goiânia que a gente viu, ok? Que tem um padrão, né? Digamos assim, aquela cidade de Goiânia que a gente viu, ó, tem todo um padrão, toda desenvolvida, todo um padrão de desenvolvimento. Essa aqui de Ouro Preto, você percebe que essa cidade, essas construções dessa cidade não tem um padrão, certo? Não tem nenhum desenvolvimento para saber onde é que vão ficar as ruas. Você percebe que aqui temos ruas, não dá para ver direto na imagem porque a imagem não está bem do alto, mas você percebe que essa rua vem, ó, ela vai fazer uma curva aqui, ó, ela vai fazer uma curva, tá? E lá na cidade de Goiânia você não percebe isso. Por quê? Porque foi planejado, tá? Então você vai descrever a disposição das construções dessa cidade. Então você vai dizer que as construções, como é que está construído isso aí, essa cidade, tá? Como é que está disposto, como é que está inserido aí, tá bom? Vamos ver aqui. Que elementos da imagem indicam que a cidade de Ouro Preto cresceu de forma espontânea? Ó, foi o que eu acabei de falar. Que elementos a gente pode perceber aqui nessa imagem que nos dá a entender que ela foi construída de forma espontânea, tá? E aí, pode ser que não fique muito claro
porque a imagem não está tão do alto, então não dá para você ver a distribuição das ruas, certo? Se a gente desse para ver como estão as ruas, daria para ver melhor, tá? Mas o que é que vocês vão identificar aí? O que é que vocês vão observar aí? Vocês vão observar que tem um aglomerado de construção muito grande, certo? Muitas casas muito perto uma da outra, muito coladas. E isso dificulta para a gente visualizar a distribuição das ruas. De novo, vou comparar com a cidade aqui de Goiânia, porque dá para ver, ó, se você observar aqui de Goiânia, a imagem também tá mais do alto, mas não tá muito do alto, mas mesmo assim você consegue, certo? E é porque aqui tem prédios, ó, muito altos, mas mesmo assim você consegue visualizar as ruas, ó. As ruas, você consegue visualizar. Olha aqui a avenida, ó. Dá para você visualizar onde que tá separado, ó. Veja que tem outra rua, outra avenida, aqui tem outra rua. Veja que mesmo longe dá para você identificar onde é que tem as ruas. Por quê? Porque tá muito bem organizado, tá? Isso é um planejamento todo. Como aqui não teve planejamento e as pessoas construíram muito próximas umas das outras, então não tem um ordenamento, não dá para você identificar direito onde é que tá as ruas. Então vocês podem, que elementos da imagem indicam que a cidade de Ouro Preto cresceu de formas ordenadas, espontânea, aliás, né, que é desordenada. Você pode dizer que as construções muito próximas, tá? A forma com que foram distribuídas as ruas, enfim, tudo isso dá pra gente entender que foi uma cidade que cresceu naturalmente, não foi uma cidade que foi planejada, tá? As pessoas foram construindo, e aí as casas ficam muito próximas uma das outras, tá bom? Tá? Então, parece aquela cidade de comunidade, não é isso? Quem já viu que ficam muito próximas uma das outras, que as pessoas vão construindo aonde tem terreno, aonde dá para construir, tá? A 15ª questão, gente, questão 15. Faça uma pesquisa sobre a formação da área urbana do município em que você mora. Ela foi planejada ou seu crescimento ocorreu de forma espontânea? Existe a resposta no caderno, tá? Isso aqui, gente, é para vocês colocarem no caderno de vocês, porque como é uma pesquisa, pode ser que seja mais longa a resposta, tá? Você vai fazer uma pesquisa sobre o nosso município, no caso Fortaleza, tá? Você vai pesquisar se ele cresceu de forma espontânea, ou seja, naturalmente, ou se ele cresceu, ou se foi uma cidade planejada. Se foi Fortaleza, é uma cidade planejada. Você pesquisa aí e registra no seu caderno, tá? É só isso, né? Certo. Dessas 3 questões é só isso. Vamos aqui agora na página 275, ó, que você vai responder sobre esse texto. Leia abaixo no trecho do livro Anarquistas, Graças a Deus, em que a autora trata do trânsito de automóveis na cidade de São Paulo no início do século XX. Então vocês vão ler esse texto aqui, ó, que fala sobre o trânsito de São Paulo no século XX, tá? E aí vocês vão responder essas 3 questões. Ó, temos a imagem aqui, Viaduto do Chá na cidade de São Paulo, década de 1930. Viaduto do Chá, muito conhecido em São Paulo. Isso aqui na década de 1930, tá? Esse viaduto ainda tem, tá, gente? Muito conhecido em São Paulo, ok? E aí, ó, vocês vão responder essas 3 questões. Essas questões aqui, gente, são aquelas que a gente responde no caderno, tá? Então vocês colocam aí atividade, geografia, tá? Atividade da página 275, certo? Aí vocês colocam suas respostas, não precisa copiar as perguntas, igual a gente fazia na sala, tá bom, gente? Vocês vão responder no caderno. O que estava tirando a tranquilidade dos habitantes na cidade de São Paulo no início do século XX? Tá bem no início do texto, tá, gente? Isso aqui, primeira questão, tá bem no início do texto. Naqueles tempos, a vida em São Paulo era tranquila. Poderia ser ainda mais se não fosse a invasão cada vez maior dos automóveis por todos circulando. Tá, aí no início do texto, tá? Dá uma lida aí que vocês conseguem. Primeira tá fácil, tá? Segundo a autora, as pessoas desrespeitavam as regras de trânsito ao dirigir a velocidade de 20 km por hora. Pesquise na internet os limites de velocidade para as vias urbanas previstos no Código Brasileiro de Trânsito. Esses limites mudaram no início do século XX até hoje? Registro a resposta no caderno. Ok, gente, ó, lá no século XX, certo? No século passado, aqui dirigir a 20 km por hora já era um desrespeito
já era um desrespeito às leis de trânsito, ou seja, era muito devagar, né? 20 km já era um desrespeito, as pessoas já achavam que estava muito rápido. Tá pedindo para você pesquisar hoje os limites de velocidade das vias urbanas de hoje, tá? E aí você pesquisa, aí tá pedindo para pesquisar na internet, pesquisa no Google, tá? Limite de velocidade nas vias urbanas. E aí quando você fizer essa pesquisa, você vai dizer quais são os limites e depois você vai dizer se mudou esses limites do século XX até hoje, tá? Eu já adiantando aqui, eu acho que mudou, né? Eu acho que as pessoas não andam só até 20 km hoje, mas vocês vão dar essa resposta aí, tá bom? A terceira questão, gente, é o seguinte, ó. De acordo com Zélia Gattai, no começo do século XX, a cidade de São Paulo crescia mansamente. Procure em um dicionário o significado da palavra manso e registre no caderno que você descobriu. O que você descobrir, tá? Vou explicar logo essa primeira parte. Vocês vão pesquisar no dicionário o significado dessa palavra aqui, tá? Pesquise no dicionário de vocês o significado dessa palavra aqui. Manso, tá? Dicionário comum, dicionário Aurélio, tá, gente? Palavra manso. E aí vocês vão colocar o significado dela, tá bom? Em seguida, vocês vão dizer o seguinte, ó. Troque ideia com os colegas sobre esta questão. Você acha que antigamente as mudanças demoraram mais para acontecer do que hoje? Por quê? Seguinte, ó. Essa aqui não vamos trocar ideias com os colegas, mas você vai responder essa questão aqui, tá? Quando você colocar o significado da palavra manso, você deixa uma linha, tá? Salta uma linha e vai responder lá embaixo essas outras perguntas aqui. E aí não precisa você comentar com os colegas, não vão ter colegas, mas você vai pensar um pouco sobre isso, tá? Você acha que antigamente, e aí você pode trocar ideia com seus pais aí que eles vão saber te responder melhor, tá? É até uma forma de vocês interagir com eles nessa forma. Vocês vão perguntar a eles e interagir com eles se antigamente as coisas demoravam mais, as mudanças para acontecer, tipo as cidades, por exemplo. Você acha que antigamente elas demoravam mais para mudar, tinha um certo tempo, do que hoje? Hoje as coisas acontecem mais rápido. Enfim, tem essa conversa com ele. Você acha que antigamente ou agora as coisas mudam mais rápido, tá? E aí vocês vão colocar aqui o porquê disso, certo? Se você acha, eu acho que hoje as coisas mudam mais rápido, e você coloca o porquê disso, porque por isso e por aquilo, tá, gente? Isso é meio que uma resposta pessoal de vocês, tá? Esse segundo tópico aqui, tá bom? Mas primeiro vocês vão pesquisar o significado da palavra manso ou mansamente, que é a mesma coisa, tá? E depois vocês saltam a linha e respondem essa questão aqui abaixo, tá bom, gente? Então, é isso, são só essas questões, né? Então, 3 lá da 273 e 3 aqui na 275, tá bom, gente? E aí no ao vivo a gente tira as dúvidas, tá bom? Então, tchau, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.